Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma terça-feira maravilhosa para todos nós. Sejam bem-vindos ao programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Que lindo é ver todos vocês todas as terças-feiras conosco. Estamos no programa Espírita, da Juventude Espírita da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E nós vamos, nesta noite, primeiramente agradecer a todos os nossos parceiros. Muito obrigado a todos os canais que estão conosco na transmissão. Canal Seridó Espírita, TV7, Espiritismo e tantos outros que estão chegando e nos apoiando. Obrigado a você do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, da Bahia, todos vocês que estão sempre conosco. Nos prestigiem, estejam nos ajudando, porque o seu comentário, a sua pergunta vai nos ajudar nessa noite. E teremos uma noite de mais um tema daqueles, um tema desafiador para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre o eu e a ilusão. Olha que maravilhoso entendermos a nossa vida de uma maneira plena. Que bom se nós tentarmos, pelo menos, nos compreender na plenitude do ser que somos, vislumbrando os nossos potenciais. Potenciais esses que ainda não descobrimos. E justamente por isso criamos muita fantasia, muitas ilusões para a nossa vida. Mas, Oliveira, como vamos entender isto? Olha, espero que vocês nos ajudem nesta noite. Mas, para a gente iniciar, eu gostaria de trazer o guia e o modelo da humanidade. Aquele que colocou-se para todos nós como caminho, verdade e vida. Porque ele já nos alertava, já nos aconselhava para termos este devido cuidado de não construirmos um mundo, uma existência ilusória. Jesus, o nosso governador, sabendo ele da realidade do ser, da realidade da vida, que é a vida espiritual de cada um de nós, ele nos deixou alguns conselhos. Conselhos esses que todos nós conhecemos, mas que às vezes não lhe demos ou não nos chamou tanta atenção para que dessemos a importância necessária. Por exemplo, quando ele diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 13 em diante, quando ele diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha que interessante. Que porta estreita seria esta e que porta larga seria esta? A porta estreita é justamente a vivência da essência, do ser espiritual que somos. A porta larga, as facilidades que o mundo nos oferece para nos inserir nesta, digamos assim, neste emaranhado de situações que o externo nos oferece. E aí onde está o X da questão. Construímos muitas e muitas ilusões para a nossa vida. Um outro conselho que ele também nos traz, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33 em diante. Quando ele olha assim para aquela multidão,
e que serve para o coração e a mente de cada um de nós, quando Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que fantástico a colocação. Olha, não é porque até então as coisas não vão boas devido às suas construções, muitas vezes idealizações que, quando chega o momento crucial, só prejuízo nos traz, pela inverdade, por não ser uma realidade patente, e sim uma construção ilusória, e as tribulações nos alcançam. Mas o Cristo nos ensina que, ó, bom ânimo, nós vamos também vencer o mundo, porque ele venceu e garantiu que nós somos capazes de fazer também. Um outro conselho que ele nos apresenta é quando ele nos diz assim: olha, não ajunteis tesouros na terra. Olha que fantástico. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, olha que lindo, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí ele traz um complemento no versículo 21, fantástico. Mas, entendam, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Daí, quando nós vamos compreender que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e que muitas vezes o nosso tesouro, colocando o nosso tesouro no mundo material, no mundo da forma, aí nós vamos entender que estamos construindo para a essência situações ilusórias. Mas tem mais. O próprio Cristo, e essa é uma das que eu mais gosto, das colocações do Mestre, porque aí ele vem claramente dizer que não somos corpos. Porque até então nós vivemos para os corpos 99,9% do nosso tempo. E nos esquecemos de viver para a essência. Então, na realidade, nós construímos muitas e muitas e muitas situações complicadas por nos iludir, enganar nós mesmos, querer ser corpo sem ser. E Jesus diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 28. Não temas os que matam o teu corpo e não podem matar a tua alma. Olha que lindo. Temei antes aquele que pode fazer perecer, certo? No inferno, tanto a alma como o corpo, porque o inferno, no sentido figurativo, é o estado de consciência de cada um de nós. Então, Jesus, compreendendo a realidade do ser, sabedor que somos seres espirituais vivenciando uma experiência no mundo da forma, no mundo material. Nós não somos corpos vivenciando uma experiência espiritual, nós somos o contrário, nós somos seres espirituais, essência divina, vivenciando a experiência no mundo da forma, no mundo material. E é isso que, muitas vezes, por não compreendermos esta situação, pelo simples fato de duvidarmos da vida futura, dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida na Terra. Elegemos tudo que está na Terra como essencial. Inclusive, muitas vezes, elegemos o ter ao invés do ser nas pessoas. As pessoas valem para nós mais o que têm do que são. E tudo isso sem nenhuma certeza por vir, nós colocamos todas as nossas experiências aqui, no mundo da forma. E nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra nos tornamos crianças.
que nada mais vê além dos seus brinquedos, dos seus bens, que nada enxerga além das formas, da matéria. Então, a doutrina espírita nos chega nessa noite nos convidando a dilatar esse pensamento, a rasgar os horizontes, a tirar os véus deste mundo em que nos colocamos e nos transportar para dentro das nossas reflexões para a realidade espiritual da vida e do ser que somos. Em vez dessa visão acanhada que concentra a vida na vida atual, ou seja, na vida material, o instante que estamos vivendo na Terra como único, nós sabendo que é frágil e é passageiro, tudo passará, o Espiritismo vem nos mostrar que essa vida todinha, isso tudo vai passar. E a vida espiritual não passará. É o elo harmonioso que nos liga ao Criador, ao nosso Pai. Então, a trajetória de predominância do nosso ego é larga. E a descoberta do eu profundo, do ser real que somos, da individuação, é, por consequência, mais difícil. Se torna mais difícil, mais sacrificial, exigindo todo empenho e dedicação de cada um de nós. Então, é bem interessante quando nós vamos compreender, e Joana de Anjos diz assim, que vivendo em um mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade, justamente porque nós concentramos tudo na matéria, concentramos a nossa vida na matéria, o que parece predominar, que tem predominância, sobre o que é realmente. O visível, que é temporal de Joana, domina os sentidos, em detrimento do não visível, que é atemporal, que não passa, é perecível, voltando ao conceito do Cristo, para que nós possamos construir os valores imperecíveis em nosso coração. Então, você já parou para pensar? Vamos entender, com prejuízo, todas essas nossas colocações, com prejuízo para a vida real, que é a vida espiritual. E é compreensível que haja esse engano. Sabe por quê? Pela eleição total do detrimento do incompleto, que é o mundo da matéria, o passageiro, que nós valorizamos tanto, que nós damos tanta importância, ao ponto de manter, muitas vezes, relações fundamentadas no ter, na conveniência, na acomodação. Então, você já parou para pensar? Nós já paramos para pensar se nossas relações elas são reais ou ilusórias? Até que ponto isso pode doer para nós, mas até que ponto o nosso casamento, o meu casamento, faz parte da sua realidade, da minha realidade? Até que ponto é real essa relação chamada casamento? E aquele que nós classificamos como nosso melhor amigo, será a realidade isso mesmo? Será que realmente, na essência, ele é o meu melhor amigo? Você realmente ama a quem diz que você ama? Eu realmente amo a quem digo que amo? Então, são reflexões necessárias para encontrarmos a essência que é a nossa verdadeira vida, no sentido espiritual que Jesus nos coloca, imperecível, e não concentremos todas as nossas energias, toda a nossa força no mundo da forma, das relações corporais, que muitas vezes são mascaradas por nós mesmos. A realidade é essa. Então, observe como está fácil o assunto de hoje, como o assunto de hoje é bom. E para conversar sobre tudo isso, eu gostaria de convidar Caio. Caio, por favor. Seja bem-vindo, Caio. E aí, Oliveira. E aí, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tranquilo? Tranquilo, maravilhoso com um tema desse, né? Vai ser bastante chocante hoje.
Seja bem-vindo, meu filho. Obrigado. Gostei, você tá lindo, viu? Mais Sempre me lindo, inspirando em você, viu? com certeza, mais lindo mesmo vai chegar a Jéssica. E Jéssica, por favor, Jéssica, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado a você, Caio. Eu tenho que agradecer muito a vocês pelo empenho, pela coragem, pela dedicação, porque hoje, para nós estarmos aqui, nós sabemos os desafios que enfrentamos em nós mesmos ao estudarmos temas como este, né? Não é fácil, né, Caio? Então, eu já vou começar imprensando vocês, cara. É o jeito, né? Nós estamos aqui para ser imprensado, né? Arrochadinho, vamos nos arrochar. Né? Eu gostaria que vocês nos ajudassem, vocês público. Mas, Caio, eu vou iniciar essas reflexões aqui mesmo, mas é, no sentido assim, cara, é bem apertado. Será que suas relações são reais ou ilusórias? O que podemos entender? Lógico que você não precisa responder por você, pelas suas relações, mas o que podemos entender dentro do contexto? Será que as nossas relações elas são reais ou ilusórias? Jéssica, depois você me responde também, viu? Essa mesma questão, que é para a gente refletir logo no início em todas, viu? Tu já começa assim, né, Oliveira, com uma pergunta que pode me prejudicar, brincadeiras à parte, né? Porque eu te amo, né, cara? Eu te amo. Você me ama, sim. Você faz isso porque você me ama. Bom, fazendo uma reflexão, eu gostaria mesmo de dizer a minha situação, a minha vida, porque eu acho que isso compactua com a maioria das relações de todas as pessoas. Considerando, primeiro, que o ilusória, como você falou, considerando que o ilusória seria algo passageiro, algo que o seu espírito não vai levar para toda a eternidade, então acredito que sim, a grande maioria das relações, que não só eu tenho, mas que as pessoas têm durante a vivência corpórea, sejam sim mais ilusórias, porque a verdade é que às vezes nós temos a maioria das nossas relações são basicamente certos conhecidos, certos colegas, certos comodismos da nossa rotina. Às vezes é uma formalidade que uma situação exige que a gente conheça e fale com alguém. Então, a maioria das pessoas que a gente acaba conhecendo na nossa vida, mesmo que até faça uma certa diferença na nossa existência, na nossa forma de enxergar a existência, não necessariamente nós vamos passar a nutrir um amor que perdure por várias existências. Não necessariamente significa que nós vamos ter uma relação totalmente real com essa pessoa. E essa é uma característica inerente à existência, que assim como as vidas passam, os relacionamentos também passam, né? Porém, obviamente, assim como há aquilo que passa, há aquilo que fica. Há a mentalidade do ser. E juntamente com a mentalidade, há o amor individual. As relações que realmente valem para a condição psicológica do ser. E como está falando de mim, né? E como qualquer outra pessoa também tem esse tipo de relação a qual se apega mais. Aquela que ela sente que o amor é tão grande que a morte, que na verdade é só uma passagem, não seria suficiente para romper esse laço. E eu, do fundo do meu coração, espero que essas relações de amor que eu tenho sejam recíprocas, né? As duas partes entrem num consenso que se amam para uma eternidade, digamos assim. Porque é a partir daí que se cria um relacionamento cada vez mais saudável. E apesar dessa reflexão ser talvez um tanto chocante, ela é bastante reveladora sobre como você está vivendo a sua vida, como é que está a qualidade dos seus relacionamentos. Então, já fica até de aprendizado que quanto a reflexão tirar ou trazer algum tipo de dor para você, é porque ela pode ser realmente necessária para a sua evolução e amadurecimento. Maravilhoso. Jéssica? Assim como o Caio falou, eu também concordo com ele. De certa forma, vivemos sim com relações ilusórias, mas assim como o Caio falou, tem certas relações que
fazem parte e vêm cada vez para somar e evoluir no nosso aprendizado. A gente tem que tentar levar da maneira mais saudável possível para nós mesmos. Às vezes não se apegar tanto, de modo que deixe de ser saudável, que isso não é como eu posso dizer, uma relação tão boa. Certas relações a gente acaba percebendo porque tem muito ditado, né? Às vezes a gente passa anos cultivando um sentimento de amor, de laços que a gente quer pendurar pelo longo da nossa vida, às vezes até mais para frente. E às vezes e tem muito aquele ditado, às vezes a gente não conhece nem a nós mesmos, quanto mais conhecer 100% a outra pessoa. Então, de certa forma, a gente vive um relacionamento ilusório, mas a gente tem que saber quais são os limites dele, se aquele, como o Caio falou, se aquela dor que nos vem, ela é saudável, e a partir do momento que ela não é mais saudável, eu tenho que procurar não passar por aquilo, porque ter o entendimento de que aquilo não é saudável para mim, é você fazer uma reflexão de que será que eu devo realmente estar passando por aquilo? Será que eu devo realmente, como eu posso dizer, vai fazer com que eu evolua como pessoa? Vai fazer com que eu tenha uma vida mais saudável, melhor? Então, às vezes, são essas reflexões que a gente tem que ter. Maravilhoso, todos dois. E dentro da colocação de vocês, tem algo que é fundamental, né? Independente da relação, que eu ame. Porque se eu consigo amar na essência, nesta relação, a relação pode ser até ilusória para o outro, mas para mim ela será real, porque eu tirei o melhor proveito disso. E é interessante, porque aí entra a compaixão, a piedade, a compreensão, quando você já vislumbrou a essência que você é e a doutrina espírita nos ajuda muito nessa visão, né? E a essência que você é e o sentido da vida que é a realidade espiritual do ser, então tudo isso já transforma as situações, mas a verdade vocês estão corretos. A maioria delas são, sim, ilusórias, idealizadas, são fundamentadas no comodismo, né? São fundamentadas em posições sociais, em procedimentos. Até no campo religioso há muito isso. Nós vamos ver mais na frente, até dentro do campo religioso, há uma convivência toda ilusória. Imagine você passar uma existência é, numa cultura em que, quando você desperta para a sua realidade, você teve 20, 30, 40, 50 anos vivendo uma ilusão, né? E isso eu vou fazer uma pergunta para iniciando por Caio, porque Caio, eu sei que você está prestes a casar. Isso é real, né? Mas eu gostaria de saber, assim, dentro do contexto em que nós estudamos e que você já tem o entendimento, até que ponto essa relação chamada casamento faz parte da realidade do ser nos casais, na vida prática. Caio, por favor. Oliveiras, pode repetir que foi tanto impacto que cortou a internet aqui para mim. Eu vou repetir. Eu só escutei a parte do casal, já fiquei em choque. Diga aí, por favor. Maravilhoso, eu vou repetir. Eu sei que você está prestes a casar, certo? Então, mas dentro da visão, do entendimento, do estudo realizado, que você já tem esse aprendizado, até que ponto essa relação chamada casamento, a convivência na vida prática de todos nós, ela faz parte de uma realidade,
da realidade do ser? Ou será que todas essas relações, ou a maioria delas, vive um mundo, né? Mesmo unidos, mesmo juntos, no mesmo lar, ilusório? Na Bom, relação em si falando? isso aí, como a gente já adiantou logo no início, vai depender muito da qualidade desse relacionamento. Se realmente esse casamento realmente acrescenta algo na sua existência, se esse casamento te faz uma pessoa melhor, se ele significa algo para você, se você realmente sente que o amor nutrido por essa relação, ele é verdadeiro e é possível de quebrar as barreiras das vidas corporais. Joana de Ângeles, ela vai falar nas suas obras que a, a psicologia do indivíduo, ela é muito curiosa, ela é muito moldável, por assim dizer. Ela vai afirmar que, na verdade, o ser não é uma situação, ou ele não é algo de ruim. O ser não é egoísta, ele não é ciumento, ele não é rancoroso, ele não tem raiva. Ele está numa situação. E essa situação, por ter essa característica de raiva, de apego, de egoísmo, enfim, ela se caracteriza como uma situação negativa, uma situação menos elevada. Porém, logo em seguida, Joana de Ângeles ela vai falar que, mesmo que esse ser se encontre nessa situação, ele é capaz também de despertar a sua própria consciência. Que ele é capaz de se tornar, sim, um ser de luz. A partir do momento que ele passa a olhar para si e percebe que ele pode mudar, ele pode aprender com os próprios erros. No capítulo 21, Razão da Existência, o nome do capítulo, no livro de Joane, psicografado por Divaldo Franco, o nome do livro é Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer mais ou menos o seguinte, abre aspas, a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através do automatismo que se transforma em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Ou seja, o que a gente pode tirar de útil dessa colocação, apesar de ser um capítulo específico? A existência, ela é uma coleção de experiência. E se isso é verdade, então o indivíduo ele está afadado a mudar, a se adaptar. Não somente nessa vida, mas está afadado a se adaptar nas vidas futuras. E é justamente esse conglomerado de experiências, cada uma bastante determinada uma da outra, que faz com que a psicologia, ou melhor, a psique do espírito seja formada. E já no capítulo 43, no mesmo livro, esse capítulo é intitulado O Abandono de Si Mesmo, ela vai falar o seguinte: a angústia é a terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação, face à falta de objetivo e de essencialidade da existência, resultado de inúmeros desconfortos morais, expressa-se em desinteresse doentio e afugente, que punge o ser, levando a graves transtornos psicológicos. Ou seja, a dor, a angústia e, consequentemente, esse abandono de si, essa perca de fé de si mesmo, ocorre quando a gente se desliga do nosso sentido da vida. Quando a gente cala os nossos desejos enquanto espírito, um espírito que sabe que está aqui para aprender. Quando a gente passa a valorizar cada vez mais os nossos prazeres terrenos, o estar, o agora. Isso só vai acontecer quando a gente parar, ou melhor, quando nós paramos de olhar para dentro de nós mesmos, quando paramos de tentar compreender a complexidade do ser que nós somos.
até porque reforçando a nossa psique, enquanto indivíduo, enquanto essência, não se limita apenas à psique da vida corpórea, não se limita à psicologia apenas dessa existência, mas sim a um conglomerado de várias existências. Maravilhoso. Jéssica? Caio, só reforçando, Caio, já está pronto para casar, viu? Jéssica? Que é isso? Peraí. Jéssica? Já tá comprometendo o menino, Oliveira? Não sei não, viu? Não, e ele começa assim a live com duas coisas assim já pegando fogo. A pergunta lá se as relações são saudáveis, se são felizes, se são reais, e com essa de casar já. Pronto, aí me quebra, né, Oliveira? Pois é. Pois então, sobre a questão do casamento ser parte da realidade, ele vira parte da sua realidade a partir do momento, como o Caio falou, a partir do momento que você tem uma relação saudável, onde você e a pessoa que está ao seu lado, os dois ambos evoluem, ambos têm um aprendizado espiritualmente, faz com que, apesar de, como o Caio falou, ter o ciúme, ter angústia, mas é uma coisa que ele próprio estar naquele momento e ele próprio pode trabalhar, ele próprio pode se melhorar como ser, como pessoa. Então, a partir do momento que você sempre está buscando ter uma relação saudável, onde você não tem o comodismo, onde você não está numa relação por conveniência, onde você está buscando sempre o amor, como a Oliveira falou, tá se amando, tá amando o próximo, sem interesse nenhum, apenas por você querer demonstrar aquele amor, sem querer tanto receber em volta, isso faz com que você tenha um relacionamento, um casamento mais próximo da realidade, sem ser algo ilusório. Algo ilusório seria a partir do momento que eu tenho um relacionamento onde eu estou com aquela pessoa por ela ter bens materiais, onde não vai estar me evoluindo, onde não vai ser uma relação saudável espiritualmente para mim mesmo. Muito bem, Jéssica. E é bem interessante quando nós vamos refletir sobre essa questão, né? Porque isso diz respeito a todos nós, né? Diz respeito a todos nós. E quando nós vamos chegando para um entendimento maior dessa relação que chamada dentro de um lar, casamento, a gente vai compreendendo a cultura, que muitas vezes diz assim, casamento para todos sempre, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. E nós vamos sabendo e descobrindo que a nossa realidade não é bem assim. Quando nós vamos para a intimidade do ser, naquela relação alimentada, como você bem falou, Jéssica, pelo ciúme, nós passamos a construir muitas coisas ilusórias, muitas fantasias que não existem. Situações que criamos e passando de transformar aquilo em verdade, em realidade nossa, no corpo, mas não que são ilusórias. Muitas vezes não existe, apenas são criações prejudiciais à própria relação. E é bem interessante também quando você falou da acomodação. Muitas vezes nós permitimos ser massacrados emocionalmente pela acomodação do que está bom, pode piorar, ruim com ela, pior sem ela, ruim com ele, pior sem ele, e nós vamos postergando a nossa própria ascensão, dentro da relação até, por não sabermos lidar de uma maneira saudável com a nossa própria essência. Então, é bem interessante quando em toda a relação, isso eu já vou ajudar você. Oi? Interrompendo aqui rapidinho, como você fala que é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Mas às vezes aquela pessoa tá tanto numa zona de conforto por estar naquela situação, e às vezes quando ela, tipo, dá a cara a bater, como o povo fala, do jeito mais popular, né? É que ela percebe, quando ela sai daquela situação, que ela percebe que
o quanto ela poderia ter saído daquilo antes, o quanto ela poderia ter se melhorado, o quanto ela poderia ser totalmente uma outra pessoa. E às vezes ela percebe o tempo que ela perdeu e ela tenta às vezes recuperar relações que antigamente era saudável para ela, e às vezes ela não consegue por conta desses erros. Então, às vezes é uma coisa que a gente sempre tem que procurar sempre estar saindo dessa zona de conforto, procurar sempre estar refletindo sobre esses fatos, para não viver sempre numa ilusão e criando mais ilusões. Maravilhoso. Acho que o pior de tudo, muitas vezes, nesses processos que são dolorosos para o casal, quando, como você bem falou, se ela descobre, ela reage de uma determinada, toma uma determinada postura que vai contrário, muitas vezes acabou aquilo que a gente chamava uma relação duradoura, porque, na realidade, era uma ilusória. Foram 20, 30, 40, 10, 15, 2, 3, um mês, 2 meses, de uma ilusão, porque em toda relação, como eu ia colocando, e já serve para ajudar vocês nessa do amigo, a gente idealiza as pessoas que estão em relações conosco. A gente passa a idealizar. Aí vem aquela velha questão, a gente casa com o príncipe, encontra um sapo, a gente casa com a princesa e acaba encontrando uma gia, né? E é bem interessante isso, que quando o sapo aparece, acabou. Então, eu idealizei, construí uma ilusão para a minha vida. Por quê? Porque todas as minhas forças foram concentradas na forma, como diz Joana de Anjos, no mundo da forma, no mundo material. E quando eu cheguei para a essência, que é o sentimento em si, a prova do que eu realmente sinto, não resisti, não tive forças para dar sequência. É bem interessante isso, né? Então, eu vou, mais uma vez, trazendo para esse ambiente em que nós estamos da relação, nós precisamos realmente refletir sobre isso. Será que eu amo realmente a quem digo amar, ou será que esse meu sentimento é ilusório? E eu vou começar por você, Caio, me ajude nessa aí. Você realmente ama a quem você diz amar? Bom, Não, mas Oliveira. não responda por você. Nós estamos refletindo para você não se comprometer, tá certo? Ah, tá, tá. Melhor assim, melhor assim. Bom, de fato, como Jéssica já veio explanando muito bem, e também remetendo à sua própria fala, justamente pelo indivíduo ter essa condição de estar inserido no plano terreno, estar inserido no plano material, e justamente por esse indivíduo não ser perfeito, é óbvio que ele vai cometer erros. E é importante, inclusive já também puxando o programa passado, que ao cometer esse erro, não só percebê-lo, mas entender que deve se julgar, ele deve fazer o auto-julgamento de maneira justa, como se fosse um próprio amigo te dando um conselho ou tentando te ajudar. Porque é a partir daí que ele amadurece e percebe o que realmente faz sentido na sua vida, o que realmente te dá não só alegria momentânea, mas você sabe que te enriquece enquanto indivíduo. E, consequentemente, a gente acaba caindo nessa questão de que se realmente os nossos relacionamentos, eles são saudáveis, se eles realmente acrescentam em algo na nossa vida, se realmente são baseados num pilar de amor verdadeiro, digamos assim. Então, apesar dessa reflexão ser realmente bastante turbulosa, digamos assim, ela é necessária, justamente por causa do seu choque, do choque que ela traz. Porque é a partir daí que a gente começa a perceber a nossa intimidade, percebe a qualidade dos nossos relacionamentos e percebe principalmente que, assim como a própria vida, tudo se vai. A riqueza vai, o status vai, as redes sociais vão embora, a fama, e alguns relacionamentos também vão. O que importa é você sair dessa vida sem nenhum tipo de relacionamento que seja prejudicial para o
seu desenvolvimento, tanto intelectual como moral. É isso. Tudo bem. Jéssica? Estou quase levantando aqui uma plaquinha para concordar com o Caio, mas realmente ele explanou muito bem sobre o tema. A gente sempre tem que estar fazendo essa reflexão. Uma música que eu gosto muito, e eu acho que de certa forma reflete, a gente tem que ter esse pensamento. Não te levo. Uma música de Tima Russo, não sei se às vezes alguém conhece, mas ela fala: não te trago ouro, porque no céu não vai entrar, não te trago rosas, flores, porque elas murcham e vão secar, mas te trago poemas que são simples de coração. E essas coisas a gente tem que ter em mente, que para nossa realidade, procurar ter uma vida mais saudável, real, a gente sempre tem que entender que os bens materiais a gente não vai levar, vai tudo ficar. O que a gente tem que realmente levar são as relações saudáveis, são os aprendizados saudáveis. Tem amores, como já foi falado em outros programas, às vezes a gente tem muitos amores na vida, e em cada amor a gente vai aprendendo e tem que tirar, de certa forma, o melhor proveito possível, sem se prejudicar, sem se machucar. Que a gente se machucando, dependendo da nossa intensidade, dependendo de como a gente lida, a gente próprio se prejudica porque vai nos mutilando internamente e a gente vai levando aquilo por muito tempo. Então a gente sempre tem que, às vezes, de certa forma, cortar essas relações para o nosso próprio bem. A gente sempre está procurando evoluir. Como o Caio falou, a gente tem que entender que pessoas entram na nossa vida e às vezes a gente tem os aprendizados com ela, mas às vezes ela passa na nossa vida também com o objetivo de a gente estar ajudando aquela pessoa que às vezes é necessário, a gente está naquele período de tempo para ajudar ela a se melhorar. Então a gente sempre tem que ter essa reflexão de que, tipo, e assim como Jesus falou, sempre procurar estar amando o próximo, sem se preocupar se ele às vezes está correspondendo esse amor. Claro que é ótimo a gente receber esse amor de volta, mas que a gente passe sempre, procure passar e incentivar a pessoa a ter uma vida mais saudável, ela procurar evoluir, procurar cultivar esse amor dentro de si e ter um entendimento de que, tipo, na outra vida que ela for passar, esse período entre o tempo e o túmulo é um momento ilusório que vai passar e que a realidade nos espera. O plano espiritual, que é onde realmente vamos chegar a permanecer mais tempo, é o que nos espera, e esse conhecimento saudável, a nossa evolução é que vai levar conosco, é o que nós vamos levar conosco. E, se possível, as amizades reais que nós vamos cultivando conforme a vida. Muito bem, Jéssica. Muito bem, Caio. É lindo ver vocês explanarem um tema tão complexo, tão, digamos assim, para a gente ainda desafiador de uma forma tão bela. E o importante é que tenhamos. Ah, que legal. Gostei da pergunta, eu respondo já, viu, Clarinha? Se você puder colocar quem fez a pergunta, melhor para nós ainda. O importante é que, independente do momento em que estejamos vivenciando no mundo da forma, é você colocar-se como ser na essência. Ou seja, vou viver como ser na essência. Isso é importante, né? Porque nós estamos vivenciando uma existência, certo? Nós estamos vivenciando a existência por oportunidade concedida pelo Pai, justamente para a descoberta desta essência, justamente para o encontro conosco mesmo.
Então, independente da situação, que eu me posicione como eu, né? Como o ser, a essência, consciente de que estou, como bem Jéssica falou, numa experiência de minha vida, mas que esta experiência não resume-se na minha vida. Na minha vida. A vivência, a experiência no mundo da forma é importante, mas não é a essência da, digamos assim, da evolução em si, porque é uma oportunidade para a descoberta da realidade de cada um de nós, dentro de um mundo em que muitas vezes construímos muitas e muitas ilusões para a nossa vida. Então, Caio, dentro dessa situação, qual seria a diferença do ser e estar? Há uma diferença nisso aí? Tem como você nos ajudar? Claro, já voltando um pouco ao que eu disse nas primeiras perguntas introdutórias da nossa live, Joana de Ângeles, ela foi muito importante para o movimento espírita, porque ela foi as primeiras individualidades que tentou trazer uma visão mais técnica, digamos assim. Ela conseguiu unir a existência e a sabedoria da existência pós-morte com um olhar mais técnico, um olhar mais científico-social, no que eu digo. Maravilhosa colocação. Ela não entende, ela nos traz um entendimento que o ser não resume-se do nascimento à morte do corpo físico, e sim, ele transcende essa realidade, que o mundo da forma, como nós chamamos o mundo material, do berço ao túmulo, quando colocou Jéssica, essa é temporal, e nós vamos ver mais na frente isso. Mas a outra não, a outra é atemporal. É o imperecível, como o Cristo nos falou lá atrás, né? Para que a gente valorizasse as coisas, onde a traça não corrói, porque o restante passa. Mas você continua. Muito bem, Caio. Pode continuar. Desculpa interromper, meu filho. Não, o flow mesmo do programa é assim mesmo, acontece. Então, ela é a primeira figura muito conhecida que tenta trazer o seguinte: apesar de nós já sabermos desde a codificação que o ser, o Filho de Deus, tem sim a questão do livre-arbítrio e a questão de moldar a própria moralidade, ela vem trazendo um sentido mais técnico que a sua existência, ou melhor, a sua psicologia, enquanto essência, enquanto espírito, ela é formada pela sua existência atual. Ou seja, há uma diferença muito nítida no que é ser e estar. Ela vai dizer, na maioria das suas obras, como eu também já disse anteriormente, que a diferença entre ser e estar seria que, basicamente, o indivíduo, ele se configura, ele está presente numa situação que não seja benéfica para si. Por que ela afirma isso? Porque, como você mesmo disse, Oliveira, todos nós sabemos, devido à lei do progresso infinito, uma das leis que regem o universo, devido ao comando de Deus, né, digamos assim, essa lei vai nos dizer que, independente do local ou como você esteja, o futuro é você aprender com seus erros, nem que demore milhões ou bilhões de anos, nem que demore o tempo de vida, digamos assim, do universo. Alguma coisa você vai aprender e, consequentemente, com isso você vai evoluir. Até que, não sabemos quando, um dia você chegará a um nível de anjo, digamos assim, um ser de luz. E João de Ângeles também vai falar que, considerando ainda que você está numa situação ruim, ou está numa situação o qual é explanada essa sua raiva, essa sua angústia, esse seu apego, esse seu ciúme, essa sua ilusão mental autoimposta,
você tem sim a própria capacidade de sair de onde você acabou chegando. O fato que nós não somos seres perfeitos, então, assim como numa viagem, que é a viagem do plano terrestre, da própria existência, a gente acaba se perdendo, é normal, acaba encontrando um beco sem saída, uma rua sem saída, acaba entrando num bairro estranho, mas é importante que a gente reflita e admita que, olha, se a gente chegou nesse lugar ruim, digamos assim, nós conseguimos sair. Às vezes é só dar uma ré, ou melhor, dar uma distância da situação a qual você se insere e ver como é que você está se sentindo naquele momento. Joana de Angelis vai falar que nós temos a capacidade de moldarmos a nossa vida, a nossa existência e, consequentemente, a nossa psicologia, porque nós temos a centelha divina. Quem dizia isso também era Jesus. Nós podemos mudar porque Deus, quando, dizendo num sentido mais figurado, quando Ele nos criou, Ele colocou dentro de nós uma centelha respectiva para cada tipo de, de virtude que é possível de ser alcançada. Então, basicamente, é isso. Nós Maravilhoso. estamos numa condição inferior, porque nós somos seres imperfeitos, que temos como destino ou lugar final a ser chegado a evolução completa, mas nós temos sim a capacidade de chegar a esse destino, de chegar a esse lugar que vai nos transformar um ser de luz, a um ser mais empático, mais compreensível. E, terminando a minha fala, só para citar Jesus, que você, se não me engano, também falou, Oliveira, no início, e também é dito no Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual é a finalidade da vida, da existência, no caso, da existência. E é dito, se eu não me engano, vou dizer nas minhas palavras pelo que eu lembro, que pode ser até um pouco chocante, mas a finalidade da vida é você sofrer para ter a chance do aprendizado. É necessariamente passar por buracos na sua estrada para aí perceber os buracos que você tem na sua moralidade, os buracos que você tem dentro de si. E a partir daí que você se torna um ser mais maduro. E, consequentemente, você só passa por pela estrada tortuosa se você consegue aguentá-la. Jesus já dizia na Bíblia, você só carrega a cruz a qual Deus já tem a certeza que você consegue carregar. Então você só toma um caminho tortuoso aquele que Deus, que planejou a sua vida, já sabe que você consegue. Porque você tem justamente as características de um Deus dentro de si, da possibilidade de chegar a uma possível perfeição. Maravilhoso, Caio. E é bem importante a gente refletir sobre essa questão que você colocou, que lá no início eu coloquei, Jesus disse que no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é importante que nos conscientizemos que você não está para sofrer. A vida não tem sentido no você vai ter que sofrer, não. Fomos criados com, digamos assim, uma meta desafio, a conquista da felicidade. Vamos todos conquistar a felicidade. Agora, as existências, que são essas oportunidades que recebemos enquanto essência espiritual no mundo da forma, então, essa, muitas vezes, pela lei de justiça, amor e caridade e pela lei do progresso, é uma necessidade nossa nos enfrentar. E nesses enfrentamentos de nós mesmos, nos chega situações em que muitas vezes não foram agradáveis para determinadas pessoas dentro das nossas relações e que são de responsabilidade minha resolver. Aí me veio aqui agora, quando é perguntado, está lá em Malaquias 4, que o profeta Elias havia de voltar para restabelecer todas as coisas. E nós vamos olhar a história do profeta Elias, ele já tinha passado pela terra e ele tinha cometido crimes.
Mas para ele era um crime em defesa do Senhor, mas cometera, e não poderia passar impune. Então, haveria necessidade do restabelecer essas situações. Então, observemos, não é que nós somos fadados ao sofrimento, nós somos fadados à felicidade. O objetivo é esse. Agora, no caminho, nessas oportunidades, no mundo da forma, como diz Joana, que é o mundo material, na vivência da existência, nós vamos reencontrar situações que é de nossa responsabilidade e que não cabe a nenhum dos outros que convivem conosco resolver, somente a nós. Porque Deus não seria justo eu ter coisa para ajustar, para corrigir, e ele atribuir isso a outra pessoa. Então, é bem interessante, Caio, sua colocação, perfeito. Né? Então, nós temos que ter essa consciência. O sofrimento não é direcionado para ninguém. O desafio, sim. E o reencontro com os seus atos, com suas atitudes, com meus atos, com minhas atitudes, dentro da lei de justiça, amor e caridade e do amor incondicional por cada um de nós do Pai, como você colocou, que ele não iria colocar um fardo maior que nossas forças. Maravilhoso essas colocações, Caio. Muito obrigado. E respondendo à pergunta da nossa querida amiga, né, que eu amo de coração, né, ela pergunta assim, o que seria uma escolha consciente? Olha que pergunta, né? Imagine o mundo da forma, tolhido de todas as nossas possibilidades, tolhido de todos os nossos potenciais, do conhecimento do cabedal que já adquirimos ao longo das existências, para nós que sabemos que somos imortais, dessa construção do ser, de todo aprendizado e sabedoria que já temos. O que seria uma escolha consciente? No mundo da forma, geralmente nós avaliamos por aquilo que nos faz melhor, que nos faz bem, mas nós só vamos saber se realmente essa escolha foi consciente ao despertar do corpo físico. Se eu me coloquei como essência naquela minha escolha, independente do que venha acontecer, consequentemente, se ela me fez bem, aí eu fiz a escolha certa. Mas hoje, no corpo, tolhido ainda de todas as nossas possibilidades e conhecimento, como todo, fica quase que impossível classificar. Eu fiz a melhor escolha para a essência, mas o importante é que a gente faça a escolha que nos faz bem, que nos sentimos bem, que nos sentimos felizes. Aí sim, enquanto no mundo da forma, eu estarei feliz, me colocando por inteiro na minha escolha, com certeza eu vou saber logo mais que eu acertei, ou que eu construí uma ilusão. E dentro dessa minha construção, eu vou tirar o melhor proveito possível para o meu bem e para o bem de todos aqueles que me cercam. Obrigado, minha amiga, minha querida, meu anjo, né, pela colaboração. E é importante quando a gente vai refletir todo sobre tudo isso, porque muitas vezes a gente elege o ter em detrimento do ser. E eu gostaria de saber de você, Jéssica, qual seria a importância do ter e do ser para essa vivência na existência e colocando-se na essência, no além-túmulo, como ser imortal que somos. Qual a importância disso? Né? E voltando só, antes de você responder, Caio, bem interessante, porque você está Caio, você não é Caio. Né? Você é um ser em ascensão, né? Mas que hoje você está Caio. Então, ser essência está existência, Caio. Né? Porém, eu estou Caio, mas sempre lindo, sempre muito bonito, né? Não, Lívia? Igual a você. Com certeza, cara. Isso, olha, isso é contagiante, né? Nós somos, né? É incrível, né? Jéssica, meu anjo, qual a importância do ter e do ser nesse processo de construção do ser pleno, do ser integral que somos?
Então, Oliveira, fazer uma analogia bem simples, que até então você citou no começo do programa. O ter seria mais ou menos O ter e o ser seria mais ou menos as duas portas. A porta larga, o ter, no caso, e é você seguir mais uma vida materialista, sem procurar ter mais experiências que às vezes não vai ser tão saudável para você, não vai ser tão, como eu posso falar, vai fazer com que você ainda tenha as suas dificuldades morais a serem enfrentadas. Já o ser seria mais ou menos a porta estreita, onde você onde você, por mais que ela tenha um caminho tortuoso, como o Caio falou, que seja um pouco mais difícil de você atravessar, mas é o caminho onde você vai ter uma relação mais saudável, onde você vai procurar corrigir as suas imperfeições, porque é como o Oliveira falou, eu estou com essa imperfeição, não quer dizer que eu não possa mudá-la, não quer dizer que eu possa buscá-la à perfeição. Então, a diferença do ter e do ser seria mais ou menos essa, de você sempre estar, você ser uma pessoa melhor, você procurar sempre estar se melhorando, tipo, eu como Jéssica, procurar ser uma pessoa mais prática do amor, em vez de procurar ter bens materiais que não vão fazer com que ai meu Deus, evolua espiritualmente, evolua o meu ser, como realmente deve ser. Não vai fazer com que do outro lado eu tenha acertado na minha escolha. Muito bem, Jéssica. E é bem interessante quando nós vamos refletir sobre isso, porque muitas vezes, e muitas vezes, mesmo vou repetir, e muitas vezes, nós acabamos por pautar ou fundamental, estruturar nossa relação e nossa vivência nessa existência no ter, no possuir, entendeu? Muitas vezes, nós transformamos aquilo que poderia ser digamos, uma história linda de um amor verdadeiro em uma história dolorosa de posse. Eu passo a querer ter o outro, ao invés de ser, né? Ele, uma pessoa importante, especial para mim. E eu passo a querer ter posses. Eu passo a querer ter posses, certo? Então, é bem interessante quando nós vamos trabalhar essa questão do ter e do ser, porque para o mundo da forma, como diz Joana, é muito forte ainda as questões materiais em nossa vida, porque nós ainda nos sentimos e muitas vezes achamos que somos corpos. Nós vivemos como corpo e temos todas as nossas atenções voltadas para os corpos. E quando, na realidade, nós deveríamos inverter esse processo, voltar todo o nosso olhar para a essência. Mas nós estamos aprendendo, nós estamos numa escola, nós estamos debatendo assuntos de suma importância para o crescimento de todos nós. E isso só vem nos fazer bem, né? Porque a doutrina espírita, e não diferente de Jesus, vem nos explicar que somos seres imortais, viajores do tempo. Basta que a gente entenda as colocações de Jesus no Sermão do Monte, que ele fala para todo um processo futuro, falando para nós que ali estávamos, mas dentro de uma perspectiva lá na frente. Então, quando nós vamos compreender essas colocações da doutrina espírita, nós vamos entender que nós estamos nessa existência, mas trazendo a essência que somos, com toda uma construção do passado, de outrora, e construindo perspectivas para
o futuro, ou seja, para o logo mais. Então, o trabalho daquilo que nós chamamos tempo passado, presente e futuro, acaba trazendo para nós a oportunidade ímpar de uma construção saudável para a conquista plena da essência. Então, Caio, como poderíamos entender isso? Como isso funciona? Viver o passado e o futuro no presente. Você poderia nos ajudar, Caio? Vou tentar. De início pode ser algo bastante abstrato de se tentar entender, mas a partir do momento que nós reconhecemos que o indivíduo, ou melhor, a essência do indivíduo carnado, na verdade não se limita ao mundo material, que ele tem essa característica de ser liberto, essa característica de liberdade, talvez fique um pouco mais claro para a gente entender. Então, essas dimensões temporais cedem-me o lugar às fixações emocionais, responsáveis, inclusive, pela conduta do eu profundo, do eu íntimo, ou seja, a psique do espírito. E essa psique, ela é capaz, justamente por não estar presa às amarras do mundo material, de lembrar, de reviver momentos, conhecimentos, até mesmo traumas, aprendizados de vidas passadas, de existências passadas. Por isso que quando o senhor perguntou, é dito que a gente praticamente vive, pelo menos enquanto espírito, enquanto essência, nos três tempos ao mesmo tempo, né? Vive o passado e o futuro no presente. O espírito, ele não está preso a esses conceitos muito maleáveis que a humanidade, ao longo da sua história, para tentar compreender a realidade, criou. Então, é a partir da junção, é a partir desse bolo de concentração de experiências, existência após existência, que nós podemos caracterizar a questão da psique do espírito. Se ele tem boas memórias ou tem maturidade para compreender que os erros que ele cometeu anteriormente não lhe definem, então ele pode estar numa situação psicológica mais plena. Se ele não tiver tanta maturidade, numa situação mais caótica, digamos assim. Diante dessa diferença entre o próprio tempo físico e o emocional, ou seja, o do espírito, acaba criando a ilusão de que é necessário um plano material, a necessidade de viver numa veste temporária, para que a gente possa realmente sempre evoluir ou sempre resgatar aquilo que a gente faltou nas vidas anteriores. Porém, é claro que a gente também não pode esquecer o significado da existência. Ora, se eu tenho, obviamente, coisas a resgatar, então que eu use dessa existência justamente para me melhorar e sair novamente daqueles estágios de inferioridade que Joana de Ângelis já dizia. Esses estágios, como a palavra fala, são temporários, porque eu posso mudar. E essa mudança, essa evolução, ela está intrinsecamente ligada, Oliveira, ao quão maduro nós somos, a quão despertos nós estamos, ou melhor, somos já, das nossas limitações, tanto de vida corpórea como de vida espiritual. Quão maduro nós estamos em perceber que não podemos apagar novamente os erros do passado, mas sim ter total responsabilidade pelos acertos do futuro. E enquanto o espírito não tiver consciência disso, ou melhor, não tiver nem interesse em pesquisar, em se aprofundar nisso, enquanto ele não tiver interesse em se aprofundar no seu próprio íntimo, que é um universo próprio, é um universo muito mais complexo do que a própria convivência com outras pessoas, nós estamos, sim, fadados a uma vida de luxúria, de prazeres, de materialismo, de vícios, de qualquer tipo de característica que não seja benéfica a você.
nós estamos fadados a uma vida de ilusão. E quando nós desencarnamos, ou seja, quando o nosso corpo material perece e nós despertamos para o plano espiritual, a gente, como você falou, Oliveira, nós percebemos se a nossa atitude foi proveitosa ou não tão assertiva. É isso. É maravilhoso, Caio, e é importante quando nós vamos compreender essa questão, né? Porque você, esteja onde você estiver. Essência, independente do rótulo que você venha levar, como agora, Caio, como eu, Oliveira. Mas eu tenho comigo toda a construção milenar de várias existências que já enfrentei. Então, todo esse cabedal, toda essa bagagem está comigo para hoje eu transformar essa realidade em uma realidade que dê sentido à minha essência. E se eu concentro tudo isso no mundo da forma, como diz Joana, na matéria, eu vou, eu vou correr o risco ou cometer os mesmos equívocos de outrora. Então, eu tenho que pegar tudo isso que me chegou como bagagem do passado, agora no hoje, no presente, aspirando, ou seja, projetando para o logo mais, mas sem esquecer da ação do hoje, o melhor para a minha essência. Vou concentrar no ser espiritual que sou, mas mesmo trabalhando toda essa questão no mundo da forma, no mundo material, sabendo da importância que é essa consciência, como você falou, o descobrimento do sentido dessa realidade do ser. Então, Jéssica, quando nós vamos refletir nesse campo, nessa ótica em que foi colocado até agora por Caio e Joana nos apresentando, eu pergunto a você, seria a existência física uma ilusão? Olha que pergunta. Bastante. Sim, Oliveira, de certa forma, a existência física é sim uma ilusão, porque a gente tem que entender que é uma breve dimensão temporal, né? É como eu falei, é aquele tempo entre o berço e o túmulo, que de certa forma tem um início e um fim. O corpo nada mais é do que uma agulha de... Perdão, uma agulha de... Enfim, deixa eu mudar a palavra para trocar. O corpo, de certa forma, são moléculas que elas são criadas, que a gente vai cuidando perante a vida, mas que, de certa forma, no momento do túmulo, ela vai chegar à sua destruição. E a gente tem que ter esse pensamento de que a gente vai retornar, de certa forma, vai ser, de certa forma, retornado ao caos onde ele teria se originado. De que vai fazendo sentido que o eu profundo que eu tenho, ele às vezes acaba sendo destituído de uma qualificação de permanência. Entender que o corpo físico, que às vezes a gente dá tanta importância, acaba sendo apenas um efeito que faz parte da ilusão, mas que o ser espiritual, o verdadeiro ser, é o que vai ser levado à frente, é o que vai ser levado como realidade. Esse corpo físico é nada mais, como eu posso dizer, é só como se fosse uma matéria, um espaço-tempo que a gente passa, que de certa forma, se a gente não tomar cuidado e a gente se ligar muito às questões materiais, a gente vai acabar estabelecendo na nossa vida premissas falsas e enganosas, ilusórias na nossa vida, que não são benéficas, não são saudáveis, para fazer com que a gente evolua o nosso ser espiritualmente. É como você mesmo falou,
Deus nos deu várias oportunidades e essa nada mais é do que mais uma oportunidade de aprendizado. E a gente tem sempre que ter isso em mente, porque esse corpo, uma hora nem vai ficar, mas a nossa alma, ela vai ser sempre infinita, vai ser sempre viva. Estão me ouvindo? Ah, sim, ótimo. Seu microfone está mutado, Oliveira. Pronto, foi justamente o que Jéssica acabou dizendo, né? E essa explicação que ela deu pode ser estendida ao campo psicológico. Hoje, nesse nosso programa, a gente está falando bastante de mente, né? Quando a gente está numa vida um tanto conturbada, numa vida voltada aos sentidos carnais, a gente, por viver somente esse tipo de existência, digamos assim, por nós termos somente esse tipo de referência de como viver, a gente resume a nossa passagem somente nisso, aos prazeres, à luxúria, aquilo que nós achamos que nos satisfaz, mas na verdade nos coloca num buraco cada vez mais fundo. E inclusive no século, nosso século, né, atual, século XXI, está cada vez mais comum pessoas que não conseguem mais se reconhecer, mas quando tentam olhar para si, não gostam do que vem, ou não se aceitam, ou que não conseguem se desapegar dos seus vícios, porque elas justamente se colocaram nesses moldes temporários do materialismo. Elas esqueceram de olhar para si no momento correto e deixaram as faltas de moralidade que a nossa sociedade vive hoje, e que é uma característica individual, porque o indivíduo compõe o coletivo, e esqueceu de olhar para si. A gente só consegue procurar a felicidade de fato, quando a gente percebe que a felicidade, apesar de muitas vezes ter um significado bastante intrínseco, um tanto até subjetivo, ela ela normalmente é alcançada por coisas que não estão muito bem claras ou não estão muito bem acessíveis aos costumes de nossa sociedade atual. A gente só consegue identificar o sentido da realidade, da nossa existência, quando a gente para a nossa rotina, que muitas vezes, por ser caótica, acaba atrapalhando nosso estado mental, nossa sintonia. Quando a gente acalma os nossos pensamentos e a gente passa a refletir como nós estamos nos sentindo com a nossa existência, como nós estamos nos sentindo para com os outros, para com a sociedade, e principalmente como a gente está se sentindo perante nós mesmos. O que a gente vê quando se olha no espelho, ou quando ficamos sozinhos? A criatura humana é um ser mais complexo do que parece, e se molda conforme as circunstâncias. Como nós já falamos, o indivíduo tem a capacidade, sim, de escolher, por meio do livre-arbítrio. Então, ela tem a capacidade de se moldar. Consequentemente, há certos períodos da vida que nos mostram que a natureza da realidade, digamos assim, é muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Voltado para os prazeres, voltado para sempre se dar bem nessa vida, sempre deixar um legado, sempre ser conhecido. Mas são esses mesmos momentos da vida que nos colocam para baixo, digamos assim, que também nos tornam seres mais maduros, mais intelectualizados e principalmente mais empáticos, não só com as outras pessoas, mas com nós mesmos. Oliveira tá mutado, viu? Tá com o microfone fechado. Ligou aí, Opa, voltou. Agora eu voltei. Mas é porque quando Jéssica foi falar, né, tava um eco e um barulho muito grande. Então, Clara desligou o nosso microfone já para facilitar lá atrás a gente ouvir Jéssica melhor.
Aí eu nem tinha olhado, Caio. Obrigado, cara. Você é um homem. Então é bem interessante quando a gente. Ao vivo é maravilhoso, eu adoro, só falta o cafezinho, né? Então, eu esqueci de trazer a caneca. Então é importante, quando a gente vai refletir, como nesta noite refletimos, sobre um assunto que muitas vezes pode ser polêmico, mas de grande importância para as nossas reflexões na construção do ser que somos. O que nós conversamos aqui não significa que a vida física não seja importante no somatório das conquistas do ser integral pleno. Enquanto ser imortal que somos, assim como o próprio Jesus nos falou que não somos corpos, que tomássemos cuidados para não colocar a nossa essência no precipício. Né? Significa que estamos, ora, recebendo uma oportunidade divina dentro do processo da construção plena, evolutiva de cada um de nós, mas que, por ser essa essência, isso não nos impede de vivenciar as alegrias, as transitórias das sensações e das emoções de cada momento. Não, nós não podemos deixar de viver a vida material. Precisamos, mas nós não podemos transformar isso no essencial, transformar tudo isso naquilo que eu tanto almejo. Não, eu tenho um objetivo maior. É minha evolução, é meu crescimento, é meu amadurecimento. Eu vou aproveitar essa vida, essa existência, dentro da minha própria vida, como mais um episódio que estou recebendo, essa chance, pegar aquele passado que foi tão prejudicial e transformá-lo em algo mais saudável, modificar, moldar meus vícios, transformando em virtudes, minhas imperfeições, transformando em coisa, em cada dia, melhor homem, melhor mulher, porque dentro do emocional, do ser emocional que somos, na vida ou nessa existência corporal, qualquer castração vai nos deixar em conflito. Se eu me privo de algo que eu tanto desejo, mesmo no campo da forma, e essa privação vai transformar-se em autoflagelação e vou construir conflito. Então, não significa que não tenha importância a vida material para a existência material no mundo da forma. Significa que nós não podemos transformá-la no essencial. Nós não podemos nos transformar em corpos. Nós somos uma essência que, trabalhando com esta casa, com esta habitação que Deus nos concedeu para que pudéssemos atingir o ápice da evolução humana dentro das nossas condições, vivenciar neste mundo o modelo que nos foi apresentado pelo Cristo, o modelo do amor. Vivenciar dentro das minhas condições o amar a si mesmo, o amar ao próximo. Então, que sejamos nós aqueles que hoje, a partir de hoje, vamos ter olhos mais carinhosos, mais afetuosos para nós mesmos. Vamos construir menos ou menos ilusões, menos fantasias para as nossas vidas. Vamos buscar dentro das nossas próprias relações sermos e não estarmos. Vamos buscar agir como essência, como espírito. Vamos buscar viver mais para mim, para a minha essência. Mesmo escolhendo, como bem falou nossa querida amiga, né? Mesmo escolhendo no mundo da forma aquilo que eu acho que é melhor, mas eu não vou ter certeza de que é a minha escolha melhor para a essência. Mesmo eu sabendo do que estou escolhendo, mesmo eu sabendo do que estou querendo no mundo da forma, mas eu tenho que focar a minha escolha na essência. Vai me fazer bem, me faz melhor,
aquilo que eu sinto dentro de tudo que escolho me alimenta, me deixa mais saudável, mais feliz. Aí, quando eu despertar, que é a única maneira que nós vamos saber, por enquanto, se nós fizemos as nossas melhores escolhas, se nós vivemos uma vida de ilusão. Você quer ver o que é fundamental? Lição grandiosa para nós que trabalhamos na doutrina espírita, para nós que conversamos com os espíritos, é o ser passar toda uma existência fundamental, ou estruturar toda a sua existência em determinado dogma, em determinado ideal, e quando ele desperta a essência na vida espiritual, ele entra em desespero, porque para ele devia estar em determinada postura, era para ele estar ali, e ele se viu em uma outra realidade de tudo aquilo que ensinaram a ele, de todas as orientações que ele receberam. Então, ele, ao despertar para a essência, ele passa a compreender que poderia ter feito isso antes, porque não viveu para a essência enquanto no corpo, porque não se deu a oportunidade de, numa existência corpórea, ter o olhar para a sua essência. E foi viver toda uma vida, no final descobriu que viveu uma ilusão, porque nada serviu para a sua realidade. Eu trago como exemplo, vamos ver aqui agora, André Luiz, no livro Nosso Lar. Ao despertar no corpo físico, ele se viu numa condição de ser acusado de suicida, mas ele não se achava suicida. Ele levou uma vida ilusória, religiosa, por exemplo, porque ele mesmo reclama. Ele diz mais ou menos assim, depois, se vocês puderem pesquisar no livro para ter na íntegra a fala dele, será de bom proveito para todos nós. Ele diz mais ou menos assim: eu fui constrangido a aceitar que existe o autor da vida, referindo-se a Deus, ao nosso Pai. Ele diz assim: eu fui constrangido a aceitar que existe o autor da vida. O meu maior penar foi aí ele coloca, ter a oportunidade de ir à missa, ter acesso ao Evangelho, mas não internalizar o Evangelho. Esse é a maior questão do meu penar hoje, do meu sofrimento. Olha que conselho, olha que lição André Luiz traz. No campo mediúnico, muitas vezes, quando nós vamos conversar com os espíritos, o espírito desperta em desespero porque está acordado. E ele diz: não é para eu estar acordado, é para eu estar dormindo. Ora, ele teve toda uma cultura de 30, 40, 50, 60 anos, que após deixar o corpo físico, ele ia estar dormindo, aguardando o juízo final. Então, são essas questões que Joana vem nos convidar para entender que o mundo da forma, muitas vezes, é ilusão. Nós vivemos ilusões, mas vai de cada um a construção íntima, viver como essência. Eu não sou corpo, eu sou espírito. Estou tentando vivenciar dentro das minhas condições como espírito, mas sem fugir do mundo da forma, porque senão entrarei em conflito. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, que Jesus nos abençoe. Espero que tenhamos, nesta noite, levado material para reflexões e não confundir a mente de ninguém, mas material para reflexões, e que, se vocês puderem, todos nós pudéssemos nos aprofundar mais nesse assunto, nessas reflexões, seria de bom proveito para a nossa essência. Viver como essência é o que vai nos levar a uma consciência plena logo mais, a um despertar mais saudável, mais tranquilo. Aí eu gostaria de Caio fazer as considerações finais. Caio, por favor. Às vezes as pessoas não entendem porque eu chamo logo você, né?
é porque nós deixamos os mais belos para depois, tá certo? Para fechar com chave de ouro. Bom, devo começar agradecendo a nossa própria coragem de ter feito o programa de hoje, porque realmente o tema era um tanto desafiador e foi tudo muito, muito corrido devido à vida individual de cada um, né? Então foi muita coisa acontecendo, então nós acredito que nós estamos de parabéns. Então, obrigado para nós mesmos, primeiramente. Obrigado a todas as pessoas que nos assistiram, é óbvio. Principalmente aquelas que comentaram, porque o comentário, principalmente quando materializado em dúvida, acrescenta muito à nossa live, né? Às vezes a sua pergunta, a sua dúvida é de outro, e mesmo que não seja, pode trazer uma reflexão a mais à nossa live, e todo mundo sai ganhando com isso. Agradecer ao Servidor Espírita, que tem sido o amigo mais antigo da gente, que forneceu nosso espaço, nos forneceu contatos, nos forneceu apoio, inclusive, nos forneceu todos os aparatos e situações possíveis para a nossa transmissão, para a nossa divulgação da doutrina espírita. Agradecer a Jéssica, porque sei que tem uma rotina um pouco mais acelerada e mesmo assim consegue arranjar tempo para dedicar a sua vida aos estudos e à nossa explanação aqui nas lives. E também Oliveira, por ter sempre a paciência de sentar com a gente e teve também a coragem de dar início e continuidade até hoje a esse programa, que com certeza está ajudando muitas pessoas a refletirem e a se autoconhecerem cada vez mais. Caio, Aninha acabou de dar uma boa noite aí, viu? Dar um alô aí, Aninha, viu? Aninha Iranilde Bezerra, né? A Caiete. Boa noite. Um beijo. Ela é mais uma Caiete, viu? Eita, moleque. Iranilde Bezerra. Jéssica, por favor, Jéssica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e gostaria de agradecer a você, Oliveira, e a Caio, apesar de ser um tema bem complexo, mas que deu para a gente ter a sabedoria do alto e conseguir, da melhor forma, tentar passar para vocês. Eu sei que, de certa forma, é um tema complexo, mas que com o estudo a gente sempre pode estar procurando evoluindo e aprendendo melhor, a se melhorar. Gostaria de agradecer a TV7, ao Seridó Espírita e todos os outros colaboradores que vêm nos apoiando. É muito gratificante para a gente. A todas as pessoas que assistiram hoje, muito obrigado. As dúvidas também ajudam bastante. A gente, como a Oliveira falou assim, não vamos só jogar para a gente, começar, de certa forma, botar um pouco de pergunta para esse povo, para ver se dá uma acordada, né, Oliveira? Verdade. Mas gostaria de agradecer muito a vocês por terem participado e ajudado cada vez mais o nosso programa a evoluir cada vez mais e trazer cada vez mais aprendizado. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Caio. Obrigado a vocês por ter coragem. Vocês lembram que eu ainda perguntei assim, vocês querem levar esse tema? Né? Obrigado pela coragem de vocês. Obrigado pela coragem de vocês, porque realmente é um tema que nos leva a profundas reflexões de todos nós, como um todo. Obrigado a Aninha, né? Aninha, a Caiete, e a todos os meus amigos que me acompanham sempre em todos os estados e aqui no interior do Rio Grande do Norte. Obrigado, Clara, né, que está nos dando apoio aí, todo suporte, né? Transformou-se numa técnica, né, de primeira, né? Está nos bastidores, fica escondidinha, mas sem ela nós não estaríamos aqui, né, no ar. Muito obrigado, Clara. Seridó Espírita, a gente não cansa de agradecer, né? Que nos abraçou desde o começo, TV7, Canal Espiritismo Baiano e tantas outras rádios que já estão iniciando as transmissões do nosso programa, né? Isso nós só temos que agradecer muito, né? A Deus, né? E a cada um de vocês. Muito obrigado a vocês que estão conosco todas as terças-feiras. E terça-feira que vem nós temos mais um tema nesse teor, trazendo reflexões sobre a psicologia transcendental.
profunda do ser, não só o ser no corpo, e sim o ser na sua essência. Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz, e olha o coraçãozinho que Lanúzia cobra tanto da gente, viu?